Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar. Se você se interessa pelo assunto de negócios, finanças, empreendedorismo, aqui é o lugar. Fique conosco que você vai aprender muito hoje. Estou aqui com o meu parceiro de bancada, Jefferson Barbosa. Porra. E aí, Alexandre Ferretti? Vamos para mais um episódio. E a gente tem convidado hoje? Com certeza. É. Temos a visita ilustre de um amigo aqui, o Leonan. Tudo bem, Lê? Ótimo, muito obrigado pelo convite, Ferretti, muito obrigado, agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Tudo nosso, querido. Barbosa, Opa! meu grande amigo, companheiro aí de profissão, Opa! professor, nosso mestre, vai dar aula hoje. É isso aí. Pô, Lê, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo, falar um pouquinho sobre a sua história. E aproveitando, já vamos lá, querido. Fala um pouco para a gente aí da sua trajetória. Como que foi? Como que você chegou até aqui nessa vida? Aliás, por que a contabilidade te escolheu ou você escolheu a contabilidade? Então, Barbosinha, na verdade, como que eu entrei na contabilidade? É bem engraçado essa história. Tinha 16 anos, não sabia muito bem o que queria fazer da vida. Dentro da minha família, ninguém hoje fez faculdade, né? Até hoje. Eu sou o único que sou formado em ciências contábeis, tenho 2 MBA, mas esse não é o ponto. Quero voltar lá atrás, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava na PwC, na parte de ação social, e aos final de semana era ministrado cursos de auditoria pelos auditores da PwC. E eu era aquele garotinho responsável para entregar as provas. E aí não tinha muito o que fazer, eu ficava esperando, então eu resolvi aquela prova, que era matemática, sempre tive facilidade com isso. E um dos auditores comentou: por que você não entra na área da auditoria? Você deve ter o dom. Tá certa a prova. Eu falei, nossa, que legal, auditoria. Eu falei, como que funciona a auditoria? Me explica um pouco. Aí ele começou a explicar. Aí eu comecei a sentir aquele gostinho da auditoria, porém na PwC você só conseguia entrar na área da auditoria se você estivesse na faculdade e detalhe, tinha que estar no segundo ano da faculdade. Aí eu falei, Já era, zerei, não dá. Aí fui buscando oportunidade, fui crescendo dentro da PwC, e quando eu completei 18 anos, não, com 17 anos, eu senti a obrigação, estava terminando meu ensino médio, de entrar na faculdade. E aí eu fazia o projeto Quixote, é um projeto social bem bacana, muito bom. Se o pessoal quiser conhecer, coloca no site www.quixote.org.br, alguma coisa assim do tipo, mas é bem bacana. O Roberto, que é um educador, ele falou assim, tem essa oportunidade na PwC e eles vão te exigir faculdade. Aí eu falei, nossa, e agora? Meu Deus do céu, preciso entrar na faculdade. A PwC não conseguia custear porque eu não estava na parte técnica, e aí eu tinha que ir atrás. Porém, eu conheci outras pessoas dentro do Projeto Quixote que trabalhavam na Escola da Família. O que é a Escola da Família? Muito tempo atrás, o governo abria as escolas em São Paulo todo final de semana. E as pessoas que estavam ali responsáveis tinham que ministrar alguma coisa na sua área. Porém, em São Paulo, para você conseguir entrar, era 1.000 pessoas para uma vaga. Então, na Escola da Família eu já estava garantida, porque eu conhecia uma pessoa. Ela falou assim, aqui a gente faz o processo interno, tudo, mas você tem que passar no vestibular. Eu falei, e agora, meu Deus? Eu fui no Mackenzie, tinha já 10.000 pessoas inscritas para 2 vagas. Fui em todas as escolas de pontas, a vaga era mínima. Aí eu conheci uma outra faculdade, fiz o processo, passei, entrei, ingressei na auditoria. Isso, estamos falando lá de 16 anos atrás, né? Aí saí da PwC, fui começar minha experiência na auditoria, trabalhei na Bocinas e Campos, trabalhei na Audisa, empresa do terceiro setor, trabalhei na Ernest, trabalhei na RSM, trabalhei na VAC, onde tive a oportunidade de conhecer vocês, e também trabalhei na PwC, voltei depois de 16 anos. Falei, nossa, que legal, depois de 16 anos voltei para a PwC, mas voltei como gestor. E muita gente daquela minha época estava lá ainda. Eu achei sensacional. Que legal, hein? Pô, que história bacana. Que Bem jornada, curto, né? Que jornada, assim, né? Poxa vida. Você vê, né, assim, eu costumo dizer que a contabilidade, ela é uma área que ela abraça as pessoas, né? E que ela pode dar a possibilidade de pessoas de origem humilde conseguirem, né, galgarem um espaço, né, na sociedade, né? Então é uma área assim que ela abraça todo mundo. Ela não tem nenhum preconceito. Não, Até adoçando essa parte
que ela abraça todo mundo, por isso que a gente costuma dizer que a contabilidade hoje é a parte social, né? Então, muita gente pensa, é um matemático. Não, muito pelo contrário. A contabilidade já está com outra visão, outras oportunidades, e ela sempre vem se reinventando, né? Muita gente fala assim, será que a contabilidade vai acabar? Hoje eu diria que o risco maior é a busca dos jovens querer ingressar na contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade, ela é única, vou dizer que é a segunda, a terceira, as três principais profissões hoje do mercado, que é advogado, médico e contador, são a única profissão que tem a garantia que o profissional ele tem a continuidade. Porque você só pode atuar se você tirar o CRC. Perfeito. Então, você entrou na faculdade de Ciências Contábeis, você tem a sua profissão garantida. Isso é fenomenal. É regulamentada por lei, né? Regulamentada. Então, olha só que legal. Vamos aproveitar essa dica aí. Para você que é jovem e ainda não escolheu sua profissão, não tenha dúvida. Faça a contabilidade. Muito bom. Não, e é uma profissão, cara, que é o que você comentou, né? Do viés social. Tem muita gente que confunde com matemática, mas é muito mais humana. E aí, quando você fala assim, puxa, a inteligência artificial vai aposentar os contadores, porque quem fala isso imagina que a gente fica fazendo conta, mas não tem nada a ver. Porque o contador, ele é o cara que ele olha a empresa, né? Ele olha o negócio e ele traduz aquele negócio para os números. Então, cara, vai muito além de números. Você tem que entender o negócio. Não é. E é de fato, o desafio é achar profissionais jovens que queiram ingressar na contabilidade. Porque existe um preconceito. Mas, o que você falou, se o cara está ali com dúvida, é uma baita de uma profissão. Eu vejo muita gente que eu estou na dúvida do que eu vou fazer. Eu falo, cara, vai fazer contabilidade, é espetacular. Vai fazer contabilidade. Eu costumo até dizer o seguinte, se você gosta de negócios, né, tem uma aptidão, né, para controlar as coisas, né, não tem um lugar certo. É contabilidade. Não tem melhor. Não tem lugar melhor. Vou até apimentar esse assunto, então. Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente fala assim, é muito fácil, pega o chat GPT, coloca lá, ele resolve. Tá bom, ele vai te resolver, mas será que aquela resposta tá certa? Se você não tem conhecimento... Não tem como. Não é só na contabilidade, qualquer profissão. Opa. Exatamente. Perfeito. Eu costumo dizer... Você coloca no chat GPT como você deve contabilizar um determinado processo, uma contingência. Se o contador ele não estiver analisando aquela situação, não sentar na mesa com o advogado para discutir probabilidade de risco, como que o chat GPT vai fazer essa análise? Não consegue. Não consegue. Não consegue. O profissional da contabilidade que tem que sentar com o advogado e falar assim, não, mas peraí, qual que é a probabilidade de risco? Como é que tá o pé do processo? Não tem como. Então, ele tem que utilizar a inteligência artificial para auxiliar, não para resolver. Isso. Porque se ele sentar na mesa com os sócios, acionistas e começar a discutir aquele assunto? Ele nem leu, fez aquela pesquisa, e agora? Então, a inteligência artificial, assim como para quase todas as profissões, ela está como parceira para ajudar. Mas imagino que possa substituir algumas. Mas definitivamente a contabilidade não é essa. Agora eu vou reverter um pouquinho, fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Na contabilidade, vamos voltar a 16 anos novamente, como que era feita a contabilidade? Antigamente emitia nota fiscal, lembra? Tinha aquelas notas fiscais. No talonário. Exatamente, máquina de escrever. Você tinha que ter o curso, não? Tinha que ter o curso. Eu fiz, o Barbosa eu acho que não fez, que ele é mais novo que eu. É? Olha lá. Barbosa, esse aqui emitiu muita DARF na máquina, na Olivetti. Agora formulou minha pergunta. Cadê esses profissionais da contabilidade daquela época? Perderam o espaço na contabilidade? Com certeza eles estão... Sim, se o cara não se reciclou, né? Até porque a contabilidade mudou, né? Em 2007, com o advento do IFRS no Brasil, a contabilidade mudou muito. Então, esse cara, se ele não se reciclou, em relação à contabilidade societária, ele ficou defasado. Mas tem a ramificação da contabilidade, ela é gigantesca, né? A área fiscal. Então,
Olha só, a gente está indo para uma linha de discussão bem interessante, porque veja só, de fato, a inteligência artificial, se você olhar para ela, fala, bom, o que é a inteligência artificial? Já Eu existe. tenho uma visão, né, baseada na leitura de uns livros que eu tenho acompanhado aí, um pouco da discussão. A minha visão é o seguinte, que ela está muito mais focada em trabalhos repetitivos, né? Então, ela tem uma base estatística muito forte. Então, a inteligência artificial, de fato, nas atividades que são repetitivas, ela vai ajudar, né? E aí, a profissão, a atividade de qualquer área, e principalmente a contabilidade, ela vai ganhar a possibilidade de atuar na sua parte mais nobre, que é ajudar a interpretar os dados contábeis, né? Ajudar um homem de negócio, ao empreendedor, a escolher o melhor caminho. Porque o Ferretti falou um negócio aqui, eu queria chamar a atenção eu tive um professor que gostava de falar isso, que era o seguinte, que a contabilidade nada mais é que a tradução, né, de todas as decisões de uma empresa. Então ela está traduzindo ali, claro que numa perspectiva financeira, olha, se você tomou uma decisão de comprar bem em estoque, aquilo vai te dar lucro. Se você tomou a decisão de comprar um estoque que não tinha capacidade de venda, vai ficar Que parado. vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto, vai ficar parado. Daqui a pouco vai gerar uma perda. Mas, pegando o gancho que você comentou agora, a contabilidade não só mudou, como se reinventou. Hoje, o tomador de decisão, ele acaba convocando o contador de estar ao lado dele para tomar a decisão, para entender o número. Porque antigamente, não. Antigamente, o contador emitia guarda-livros. o guarda-livro, emitia as DARF e era só isso. Hoje, já não. Mudou totalmente. Muitos acionistas ou muitos empresários hoje não dá nenhum passo sem conversar com o contador, porque todas as informações passam na contabilidade, passam na mão dele. Olha, eu diria assim, graças a Deus, né? Eu trabalhei Profissão garantida mais uma vez. Opa. Eu trabalhei numa empresa que, por questões óbvias, não vou ficar falando o nome, mas assim, o pessoal da diretoria precisava fazer alguma reunião, convocava o contador. E eu achava o máximo. Falava, poxa, esse cara ele é importante, porque quando você está no começo da profissão, o cara é importante quando ele é convocado para reuniões, né? E aí agora eu vou entregar a idade, porque o cara tinha um celular da empresa, né? Um número. Ninguém tinha celular, né? Porque o cara tinha um aparelho da firma e falava, cara, esse cara é importante. E ele ia para a reuniãozinha dele com o caderninho e a HP12C, né? Então, o cara, você olhava para a mesa de reunião, o cara com a HP12C era o contador. Era o contador, exatamente. Eu falava, pô, então o contador é importante, é o que você está falando. O cara tem que ver a função do contador. Ele tem os números na mão, pô. Esse cara tem que estar na reunião. Vai tomar uma decisão de orçamento, de viabilidade econômica, de abertura de uma nova filial, uma nova empresa, uma compra de uma empresa. Não vai chamar o contador? Tem que chamar, pô. Aí não chama, toma a decisão errada. Toma a decisão errada. O que acontece? Puxa vida, minha empresa está dando prejuízo, não sei o que, mas lógico. Porque administrar a empresa, né, o contador ele pode auxiliar, né, ele deve auxiliar. Mas o cara que é o representante legal, ele que toca. Eu até costumo dizer o seguinte, que o papel, né, do contador, a gente pensando numa visão de reflexão, para que o pessoal possa compreender de uma maneira bem mais ampla, de fato, ele tem uma base matemática, tem um raciocínio, mas tem um lado subjetivo da contabilidade. Muito. Né? De como eu vou tratar uma transação, se vai ser um ativo, se vai ser uma despesa, se eu deveria tratar uma determinada operação como um passivo e não como uma receita. Então, tem uma subjetividade por trás. E aí, né, eu diria assim, pegar o lado mais humano, ele está muito mais conectado, assim, é o psicólogo de negócios. Exato. Então, é um psicólogo de negócio. Então, se você precisa tomar uma decisão de encaminhamento do teu negócio, se ele vai para essa direção ou ele vai para aquela, quem vai contar se aquela decisão foi certa ou foi errada é a contabilidade. Então, poxa vida, eu tenho que chamar o cara que prepara os números. O cara que organiza isso para conversar. Né? Então, isso é bem legal. Mas vamos voltar aqui, Léo,
para aproveitar, voltar na tua experiência, né? Lá de trás, desse projeto social aí que você participou, né? Esse primeiro contato que você teve com a contabilidade. E aí, como começou a estudar contabilidade, né? Qual que foi o primeiro baque, né? Ou a primeira dor que você teve ali? Como é que foi o teu início na área? Nossa, a primeira dor foi... a dor você nunca esquece, né? Primeira queda, primeira dor, tudo. Bom, primeira coisa é iniciar a faculdade, né? Porque quando você está na quinta série, tudo fala, não, quinta série é fácil, na sexta eu quero ver. Aí sempre vai aumentando. Mas na faculdade é outra história. A minha dor maior, quando eu entrei na sala, 100% dos alunos já atuavam na contabilidade, eu ainda não. Todos os alunos já estavam no nível de coordenador acima, então a aula já começava no nível master, né? E eu estava lá, atrás de todo mundo, querendo entender o que é aquilo, aqueles números, não entendia nada, querendo entrar na auditoria também não conseguia, porque primeiro semestre da faculdade, então você tinha, naquela época, uma limitação muito grande, né? Então, essa foi a minha primeira dor. Não conhecia a contabilidade, todos os meus alunos dentro da sala de aula já era Já praticamente trabalhavam no ramo, né? no Eu ramo. tive um pouco dessa dificuldade também. Quando eu entrei no técnico, eu era o único aluno da sala, eu e mais um que não atuávamos numa área contábil, administrativa, fiscal, folha. O resto, todo mundo trabalhava. E eu mesma coisa, Leonan. O pessoal puxa. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou um peixe fora d'água aqui. Exato. Mas a contabilidade me fascinou. Eu tive uma dificuldade muito grande para entender por que o ativo tinha que fechar com o passivo. Não faz sentido nenhum. Pô, se eu tenho bens direitos, que a gente falava, né, na época, bens direitos e obrigações deveres, como que pode fechar? Vai dar zero Ué, as contas? então empata. Eu não entendia A lógica. a lógica e a arte que é o patrimônio líquido, né? É. Então eu falava, cara, mas eu gostei tanto, né? Quando eu comecei a entender, cara, eu vivia na biblioteca. Resultado, puxa, eu fui o aluno de destaque da turma, do técnico. Por quê? A turma tinha um alto grau. Eu lembro que tinha muita gente ali que era espetacular. Só que como eles estavam num curso técnico buscando o CRC, O objetivo era o outro, né? objetivo era outro. O meu era o quê? Era O conhecimento. O conhecimento. conhecimento. Então, eu entrei um cara e saí o outro. Exato. É legal, né? Agora, na faculdade, não. Na faculdade já era bem mesclado e essa dor que você está compartilhando com a gente, né? Puxa, você entrar na faculdade, a faculdade é outro mundo, né? Ali cada um por si e Deus por todos. E a gente tinha que se unir, né? E você tem que conciliar, né? Porque você vai fazer faculdade à noite, de manhã você tem que estar trabalhando. Trabalhando pra poder bastante. bastante. Então você tem que estar ali, conciliar, você tem que estudar. E no começo no início do primeiro semestre, passa o reitor, né, explicando como funciona a faculdade, o curso. Aí depois você vai escutando aquelas conversas de corredor. Ah, a turma aqui, ó, tem 40 alunos, vai ficar 40%. Eu falei assim, não vou desistir. Eu vou ficar até o Votar final. nesses 40%. Eu falei, eu preciso ficar, porque assim, se qualquer dificuldade você se deparar, se você desistir, você não vai saber qual que é o sabor da vitória. Perfeito. Até isso que você está falando, eu vou ter uma frase importante que é assim, ó. As pessoas de sucesso terminam tudo aquilo que elas começam. E desistir, eu sempre falo que é a decisão mais fácil, né? O continuar, persistir, normalmente tende a ser mais difícil, né? E aí, o primeiro ano da faculdade passou, você já conseguiu entrar na auditoria ou demorou um pouquinho? Não, demorei um pouco, demorei. Mas você estava na Price. Eu tava na. Não, eu saí da PwC, olha que loucura. Saí da PwC com uma filha recém-nascida, né? E eu queria entrar na contabilidade. Queria entrar na contabilidade, mas lembra que aquele instrutor comentou: sua vida vai ser auditoria? Eu falei, não, eu quero entrar na contabilidade, controladoria, porque só tinha alunos dentro da minha sala, como mini contadores, né? Que atuavam dentro da contabilidade ou na controladoria.
Então, eu ouvia falar o dia inteiro sobre isso. Então, eu falei, não, eu preciso entrar na contabilidade, quero saber como que é essa vivência. E eu nunca consegui. Eu fazia entrevista, passava, o cara era prometido contabilidade, entrava no financeiro. Ou quando pagar, ou quando receber. Aí, depois de um tempo, fiscal. Em um ano, com a minha filha recém-nascida, saí da PwC, eu passei por 17 empresas de estagiário. Eu entrava, ficava uma semana e pedia demissão. Porque não era o que você Não queria. era o que eu queria. Então, eu tava muito focado. Eu tava com o meu objetivo muito certo. Então, eu falei assim, eu quero ser contador, eu quero trabalhar na contabilidade. Então, eu desenhei minhas metas. Eu sabia quanto que eu tinha de recurso de caixa, mesmo sabendo que eu tinha uma filha recém-nascida, que é uma loucura, né, fazer isso, sem recurso nenhum, porque naquela época eu ganhava R$ 450 na PwC. Que era um bom dinheiro naquela época, né? Estamos falando aí de quase 20 anos atrás. Sim. E mesmo assim, eu fui com a cara e com a coragem. Depois disso, eu desisti. Falei, não vou entrar na contabilidade. Eu vou tentar na auditoria. Aí, trabalhei numa empresa de auditoria. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí, eu comecei a trabalhar na auditoria. Então, e a sua jornada na auditoria começou aonde? Na Bolsinhas e Campos. Bolsinhas e Campos. Ó, essa daí é uma empresa Eu lembro. tradicional. Aqui no Brasil, ela era maior que as Big Four. Há muito tempo atrás. Infelizmente, hoje, perdeu o mercado por diversas circunstâncias, motivos, mas era muito grande. Então, era até engraçado na época, né? A pessoa tá trabalhando onde, Leonan? Saiu da PwC, foi para onde? Foi para Bolsinhas, cara. Bolsinhas, falei, eu explicava que era auditoria, e você via aquele brilho das pessoas, falava assim, nossa, você faz tudo isso? Não, amanhã eu vou na Ford, amanhã eu vou... Você só auditava grandes empresas, é bem bacana isso, né? Essa é a oportunidade que a contabilidade te dá, de você ter uma dinâmica tão grande, conhecer tantas informações em tão curto tempo, que você consegue absorver e você consegue dar um direcionamento para sua vida. Poxa vida, né? E a auditoria, ela proporciona, principalmente a auditoria, né, cara? Proporciona esse dinamismo de você estar numa indústria numa semana, na outra semana você está numa construtora, na outra semana você está numa empresa do segmento de saúde, um hospital, um plano de saúde. É espetacular, né, cara? Ô, Léo, depois que você saiu da bolsinha, você foi pra onde? Ah, que legal. Aí eu fui para uma outra empresa do terceiro setor, a Audisa, grandes amigos meus, a família Monello, estava no CRC comigo também. E lá eu conheci todo o terceiro setor. Quando eu falo terceiro setor, seria fundação, hospital, colégio, Clube, né? principalmente. Então, eu acabei me tornando um especialista nesse segmento. E você vê que esse segmento é um segmento mais delicado, as pessoas dão outra tratativa, é uma contabilidade diferente, né? Então, eu costumo dizer... É uma contabilidade diferente. Não existe lucro. Exatamente. Existe superávit. Não tem prejuízo, tem déficit, né? Essa é outra parte bem interessante, Não, né? mas não Até o existe caixa também. Esse é que é o problema na maioria, né? não tem não caixa. Tem caixa. O cara tem que se virar Tudo nos 30 limitado, lá. né? Aí eu tive essa experiência bem bacana na Audisa, né? Fiquei uns 4 anos lá. Porém, quando você entra na auditoria, todo mundo menciona que você precisa de 2 experiências na sua vida, né? Então, você consegue direcionar a sua vida com pessoas que construíram alguma coisa. Você não vai seguir alguma orientação, alguma dica de alguém que não construiu nada. Então, eu sempre tive essa visão. Sempre pensava quem está lá em cima e por quê, como que fez. E eu sempre tive tranquilamente a humildade de perguntar como que você fez para chegar. Eu queria ser sócio também, queria fazer isso também. E aí, o que as pessoas falavam? Você tem que trabalhar numa Big Four e você tem que fazer uma viagem internacional. Aí eu não tinha nem a viagem internacional e nem tinha trabalho na Big Four. Porque é importante frisar aqui que você trabalhou na Price na área administrativa, Na né? administrativa, exatamente. Mas No começo da carreira, né? até hoje, né, na PwC, quando eu fiquei 7, 8 anos na parte administrativa, ela me deu a oportunidade desses 17 estágios que eu passei de ter uma vantagem no processo seletivo. Então, eu falava assim, você trabalhou na PwC todo esse tempo? Tá bom. Você não precisa fazer dinâmica. Então, eu pulei muito o processo muito rápido. Mas eu acho que o recrutador falou assim, ele ficou 7, 8 anos lá, então aqui ele vai ficar o resto da vida. Mas não estava
a oportunidade não casou com o que eu Não queria. tinha fit com o que você estava procurando. Por isso você tem que ter um objetivo muito claro da sua vida, porque qualquer coisa que vir, você vai ficar contente, e não é isso. Você tem que saber o que você quer e traçar e ir atrás. Agora, se você ficar fazendo sempre o mesmo movimento, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, você tem que pensar o que você quer. Einstein já falava isso, né? É impossível você conseguir os mesmos resultados fazendo a mesma coisa, Fazendo né? a mesma coisa, né? Exatamente. Aí, surgiu a grande oportunidade de trabalhar na Big Four, na Ernest. Aí, naquela época, meu salário era semi-sênior, vamos dizer assim, só pra gente trabalhar um pouco com números, como um contador, né? O meu salário era 2.000, só na Ernest o ticket já era quase 1.100. Você fala assim, nossa, só de ticket eu vou ganhar isso? Então, você já estava disparado. E tirando os outros benefícios, que é bem bacana, né? Trabalhar na Big Four, como qualquer outra empresa de auditoria, é muito bom. Mas aquela Na Big experiência, Four dá uma... um status, né? É. Que a gente precisa daquele E status. até remuneração diferenciada, né? É difícil o mercado conseguir empatar com a Big Four, né? Em termos de remuneração. Isso. E aí tinha a oportunidade. Olha que engraçado. Em junho, não vou lembrar o ano, eu entrei na Ernest. Porém, entrei como sênior. Porém, até maio do mesmo ano, eu estava fazendo um processo de trainee. A minha vontade tanto de entrar na Big Four que eu queria entrar até como trainee. Eu fui reprovado na última fase. E um mês seguinte eu fui aprovado como sênior. Eu falei, que loucura. Que loucura, que loucura. Mas lembra sempre. Eu tava com o meu objetivo. Você estava focado. Focado. E aí, eu falei, agora só falta a segunda meta, né? Fazer uma viagem internacional. Preciso. Aí tava na Ernest. A Ernest, ela, quer dizer, qualquer empresa de auditoria, ela facilita o visto, né? E a Ernest tinha uma política que quando você se torna um gerente, você viaja para Orlando fazer um treinamento. Tem mesmo. Porém, eu era sênior de primeiro ano, tinha mais 4 anos. Eu falei, não é possível, não dá para esperar tudo isso. Eu falei, eu quero ir agora, né? Aí que eu tava 2 anos de Ernest, aí eu fiz. Aí minha filha já tava com uns 8 anos já, mais ou menos. Eu falei assim, eu vou para a Austrália, tava com dinheiro, tudo. Aí me desliguei da Ernest. Aí eu achei que 2 meses meu visto já tava tudo certo. Não, demorou 6 meses, né? Toda a documentação, tudo mais. Mas consegui. Fui para a Austrália, né? Fiquei lá em torno de uns 5 meses, 6 meses. E a agência que fez todo esse processo de documentação, ela ficava no andar na Austrália, lá em Gold Coast. E tinha uma empresa de auditoria lá chamada RSM. Eu falei, eu vou trabalhar aqui na RSM. Como trainee, eu vou começar de novo minha carreira. Mas e o idioma? Zero. Eu fui sem saber nada. Aí eu bati na porta, o pessoal me atendeu, o pessoal começava a falar, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus. Aí o pessoal, meus amigos lá da Austrália, começaram a dar risada. Falou assim, meu, você é louco. Eu falei, não, tem que tentar. E eu falei assim, em 1 ano eu vou trabalhar nessa RSM. Já estava 5º mês de Austrália. Aí eu falei assim, aqui, 1 ano eu não vou estar com idioma fino, né? Aí o que eu pensei? Preciso ver minha filha também. Se eu quisesse viajar para a Europa, o custo era o mesmo de voltar para o Brasil, que era um mês de férias. Aí eu pensei, então eu vou mandar um e-mail para a RSM de São Paulo, ver se tem essa possibilidade, uma oportunidade. E, incrível que pareça, tinha oportunidade de sênior. Aí eu mandei. No dia seguinte eu recebi uma resposta. Seu currículo está sem telefone, a gente não consegue entrar em contato. Eu falei, não, eu perdi. Respondi lá, eu perdi, mas eu consigo fazer a comunicação por aqui. E a Austrália são 12 horas de diferença, né? Então, quando a pessoa estava respondendo, eu estava dormindo, quando eu acordava, eu já sabia que tinha algum e-mail. E era essa loucura. Aí eu marquei entrevista em 15 dias. E eu só tinha esquecido de uma coisa, a passagem. Aí eu tive que pagar uma passagem um pouquinho mais cara para voltar para o Brasil para fazer a entrevista. Então, a entrevista eu marquei 1h da tarde, cheguei em Guarulhos 9, 10 horas da manhã e fui direto para a entrevista. Não foi nem para casa. Fui nem para casa. Conversei com meu irmão pegou as coisas, levou a roupa. Aí coloquei a roupa, fui, ele ficou me esperando. Aí o entrevistador, um amigo meu, o André Valério,
teve a oportunidade de conhecer. Não, conheci o Cassiano lá na RSM. Cassiano, grande amigo também, Cassiano, Luiz Fontes, time lá de sócios bacana. E quem fez a entrevista comigo foi o André Valério. Falou, nossa, tá cara de cansado. Eu falei assim, não, tá, auditoria, você viaja muito, né? Ele falou, falei, mas você tá disposto para viajar? Eu falei, tô. E você pode começar quando? Eu falei assim, eu tenho alguns projetos para entregar, preciso de 15 dias. Né? Pelo menos uns 15 dias. Eu acabei de chegar no Brasil, não ia falar isso para ele, né? Eu falei assim, eu quero passar pelo meu conhecimento técnico, porque, pô, trabalhei na Ernest, trabalhei na Audisa, são empresas grandes no mercado, né? Que te dá uma bagagem muito boa. Aí ele falou assim, tá bom, você passou. Você começa em 15 dias. Eu falei, nossa, não vou voltar mais para a Austrália, eu vou ficar por aqui. E aí fiquei durante 7 anos, começando como sênior. Grande desafio, né? Porque todo o staff era base, né, da RSM, então todos os sênior começou desde trainee, eu era o único que veio de outra empresa. Veio de outra empresa. Então, eu quebrei esse clima lá internamente, que foi um desafio muito, muito grande e gostoso. E aí eu comecei a trabalhar, aí comecei a pegar mais responsabilidade, aí comecei a atuar mais com o presidente da empresa, né, que é o Luiz Fontes, e ele passava mais atividade, mais serviço, e eu pegava uns projetos bacanas, grandes, você fala assim, nossa, eu tô com essa responsabilidade. Aí você vai, cada ano que vai passando, você vai olhando pro seu retrovisor, você fala assim, meu, como é que eu cheguei aqui? Mas é aquilo, ações que você busca, as metas que você coloca, os objetivos que você tem, as ações diferenciadas que você está tomando, que você vai ter ações e resultados diferenciados, sabe? Então, você tem que buscar isso, você tem que buscar focar. É isso aí, né? Até fica uma dica legal para o pessoal que está acompanhando a gente, né? A gente tem uma cultura muito forte de trabalhar com meta. O que você está dizendo para a gente aqui olha, eu tinha uma meta, eu estava focado, eu entrava num estágio, não era o que eu queria, eu saía mesmo, sem dó. Sem dó, porque você tinha uma meta. Então, o cara que está começando, principalmente o cara que está começando a empreender, ele tem que trabalhar com meta. Você tem que trabalhar você tem que ter o OKR. Se você não sabe o que é o OKR, dá uma pesquisada aí, vai assistir alguns vídeos, porque é importante você ter OKR. Como o nosso amigo Vicente Falcone fala, né? Gerir ou administrar qualquer coisa é bater meta fazendo a coisa certa. Exato. Né? Então, não é o Ferretti que está falando, não é o Barbosinha, é o Falcone. Né? Pô, então, é uma autoridade na área de autoridade consultoria. no assunto. Aí eu volto naquilo que eu tinha comentado. Você tem que seguir pessoas que construiu, que têm o conhecimento, têm a experiência, né? Perfeito. Você tem que olhar e falar, puxa, esse cara ele me inspira. É um mito. Você tem que buscar ter inspirações, né? Agora, Olê, fala uma coisa. Beleza, aí a gente se conheceu quando você estava na VAC, né? Na VACC. Você teve um período e você começou a empreender, né? Fala como é que tá essa nova fase aí da LRG, Nossa, auditoria. que legal. Um novo filho que nasceu, vai fazer 1 ano já, né? LRG, empresa de auditoria e consultoria. Bom, quando você traz a sua carreira dentro da auditoria, chega um momento que quando você se torna gerente, o sócio principal ou, né, os acionistas, ele não pensa se você tem conhecimento técnico, você já sabe que você tem. O que você tem de meta quando você vira gerente? É vender. É vender. Você tem que vender. Se você não vende, por exemplo, semana passada teve um amigo meu que foi meu assistente, ele virou gerente na GT. Ele falou assim, e agora? Como gerente, o que eu faço? Eu falei assim, Vende. você tem que vender. Se você quer se destacar, você tem que vender. Exatamente. Voltando à sua pergunta, por que eu puxei esse gancho? Porque eu pensei, já estou como gerente um bom tempo, vendo bastante, né? Por que não vender na minha própria empresa? Por que não? Por que não empreender, né? Por que não empreender? Qual que é o desafio? Eu estava até escutando, tinha até comentado um pouco antes, eu estava escutando um podcast, vindo aqui para Campinas, e estava escutando justamente sobre essa pergunta. Você coloca a sementinha, né? E qual que é o momento de plantar? Às vezes já é o momento seu de empreender, porém você fica com medo.
E se você não for com medo mesmo, alguém vai. Porque o cavalo branco só passa uma vez. E sempre vai ter alguém montando. E aí eu falei assim, posterguei um ano, aí saí da VAC, fui fazer alguns freela, que trabalho como low staff, né? Uhum. Uma empresa de auditoria está precisando, você vai lá, faz um trabalho específico, aí você vai lá em outro, faz outro específico, e aí você vende esse trabalho específico, mas você vende para aquela outra empresa. Aí eu fiquei, não, calma aí. A oportunidade chegou, porque não vou abrir a minha empresa. Aí eu abri a minha empresa, a LRG, Auditoria, e aí eu comecei a desenvolver, criar a metodologia interna nossa, comecei a criar metas internas, porque assim, se eu tinha meta nas outras empresas, eu vendia, por que eu não vou conseguir vender na minha? Agora tem que ter mais ainda, né? A meta você dobra. Vamos dobrar a meta. Teve um poeta que falava isso aí, né? Se você alcançou a meta, Agora você tem que dobra. dobrar a meta. Porque tem gente que fica confortável, né? Isso. Fala assim, não, bati a meta, tá bom, não. Ou coloca uma meta muito fácil de alcançar, né? Meta tem que ter um desafio, tem então, que ser desafiadora, tem que tirar da zona de conforto. Então, ó, vamos até aproveitar o gancho que a gente está falando de meta e o Ferretti falou de OKR, né? Então, o OKR, ele é uma metodologia, né, que vai te ajudar a alcançar as suas metas, né? E esse ponto que você acabou de falar, é importante ficar claro que a meta, para qualquer pessoa, ela tem que ser desafiadora. Por outro lado, ela tem que ser atingível, porque se você não alcançar, ela te gera uma frustração. Gera. E é pior. É pior. Aí você desiste no primeiro desafio, né? Seria como se você tivesse colocado uma meta lá no começo da sua profissão de se tornar sócio de auditoria em 2, 3 anos. Você não vai conseguir atingir, né? Você sabe que não é atingível. E aí vai te frustrar. Por que não é atingível? Não, mas você está falando que o cara não consegue, vai que ele é fora da base. Mesmo fora da base, é um período muito curto, porque são aprendizados cíclicos. Exato. E a auditoria, ela é cíclica. Principalmente no Brasil, ano calendário 31 de dezembro, a gente tem as finais, né? Então, não tem como. Você tem que ir passando as fases, né? Você pode... Nas Big Four, nós temos as duplas, né? As duplas promoções, mas assim, cara... Então, tem que ser atingível, mas tem que ser desafiador. Tem que ter esse tempero. Exato. Até fazer uma pergunta pro pessoal de casa aí que está nos ouvindo. Qual que é a sua meta hoje? Você já traçou sua meta? Não de hoje, né? Da vida. Legal. A gente tem que parar para pensar nisso, né? Porque, não, Leonardo, hoje eu estou numa empresa, eu ganho relativamente bem, mas será que esse salário realmente é bom? Né? Às vezes eu estou ministrando algum treinamento ou fazendo alguma visita em faculdade, a primeira pergunta que vem é: eu quero ganhar bem. O que eu tenho que fazer? O aluno já está na faculdade, é o primeiro passo, né? Legal, destaque. Eu falei assim, quanto mais você quer ganhar, mais responsabilidade você tem. Então, o seu salário ele vai ser conforme a sua responsabilidade. O que eu quis dizer para o aluno? Você quer realmente ser destaque? Faz o que o Ferretti falou no início. Você vê algum aluno hoje em biblioteca estudando? Muito raro. Raro, né? Muito raro, cara. E a maioria das bibliotecas na rua tudo fechou. Livraria estão fechando. Você pega a turma nova aí, que está estudando contábeis, você pergunta se ele já leu FPCAF, o cara fala, o que é FPCAF? Pô, na época a gente tinha que levar na mochila, no malão, lembra? Sim, o malão da auditoria. Levar no malão preto da auditoria lá. Olha que hoje tá mais fácil, né? Tá tudo na net. Tá tudo na rede. Não, tá na rede, tá em PDF que você consegue buscar lá, fazer o Ctrl Find lá Nossa, no PDF. Pra você ter uma ideia, na minha época, quando eu era sênior da Ernst Young, se juntaram um grupo de sócio e naquela época acho que não tinha nem podcast, fizeram um vídeo de 2, 3 minutinhos explicando o que é o CPC. Eu lembro disso. Nossa, eu lembro. Eu ficava o dia inteiro escutando o mesmo CPC. Pílulas, né? De 2, 3 minutos falando sobre as normas. Eu gostava de correr naquela época lá já, e eu corria ouvindo esses áudios da Ernst. Espetacular. Hoje está muito mais fácil. Muito mais. Mas são épocas, né? Olha aí, e falando sobre essa fase de empreender aí, o que tem
sido o maior desafio seu aí no dia a dia? Bom, você comentou que você está desenhando a metodologia e tal. Mas o que está mais tirando sono no dia a dia agora que... Eu até brinquei, né? Acho que no nosso início aqui, que sempre o final do ano é o perigo, né? Que vem o 13º, que você tem que pagar os funcionários. Mas o medo, ele não é só no final do ano, porque ele é recorrente, né? Todo mês você começa o mês já no negativo com aquela obrigação com os funcionários. Então, qual que é o seu desafio? É vender de novo. Ou seja, você já tinha a meta antes quando você era gestor, né? Então, você já foi preparado para ser um profissional que atua nessa área de vendas, né? Captar novos clientes. Então, você sempre está com esse desafio. O que acontece? Cada vez vai surgindo novas empresas de auditoria. E mesmo assim, as oportunidades não acabam. Incrível isso. Então, ou seja, tem oportunidade para todos. Então, se você pega um amigo, por exemplo, trabalhamos juntos na VAC, hoje eu estou aqui batendo um papo com vocês e estamos trocando informações, oportunidades, porque assim, é assim que a gente constrói uma empresa sólida, né? Você não pode ter, não vou receber o Leonan aqui, que ele vai saber quais são meus clientes, vai querer roubar. Não, imagina. A gente está aqui para todo mundo se ajudar. E o sol nasceu para todo, tem trabalho para todo mundo. Se você é competente, a gente deixa de ser empresa concorrente e passa a ser parceiro. E digo mais, você que está estudando hoje na faculdade, esse seu amigo que está dentro da sala de aula, ele é seu amigo. Ele pode estar apoiando na dúvida contábil dentro da sala de aula e dentro da empresa. Às vezes tem uma vaga lá na empresa dele, da outra, você pode crescer. Isso é criar rede de relacionamento desde a sala de aula. Network, né? Networking. Mas não tenha dúvida, né? Rapaz, quando eu comecei a faculdade, eu cheguei tinha feito o curso técnico, chego lá na faculdade, vejo uns caras tudo bonito ali, paletó, gravata. Falei, pô, onde esses caras devem ganhar bem, né? Preciso trabalhar no mesmo lugar que esses caras trabalham, né? Então, de fato, né? E eu costumo falar isso, né? A universidade, ela é uma rede de relacionamento. Ela é a primeira rede que você forma. Cara, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu confesso que o primeiro ano da faculdade, eu ainda tinha uma dúvida, assim, puxa, será que é essa profissão? Porque eu tinha um pouco de receio. Tinha alguns professores que sabe aquele cara que chega na sala com a malinha, de certa forma meio desatualizado, ele não vendia a profissão. Eu acho que a palavra é essa. O cara ele não te vendia a profissão. Então eu tinha essa dúvida. Mas no segundo ano eu comecei a ver uma turma fazendo grade na minha sala e os caras eles se vestiam bem. Eles faltavam muito. Mas quando eles iam, normalmente era a prova, os caras faziam a prova antes de todo mundo. E nunca ia. Tirava 10, cara, 9. Eu falava, não é possível, o que esse cara faz? Ele tá aqui de terno, bicho. A turma chega aqui de chinelo, esse cara vem bem vestido. Esses caras trabalham na auditoria. Auditoria? Que bicho que é esse aí, cara? Não, auditoria, empresa de auditoria. Eu falo, eu quero ser isso aí, então. Porque eu não quero o tradicional da profissão. Se tem o alto nível, eu quero o alto nível. Quero o melhor. Eu quero estar na melhor. E aí eu fui me enturmando com essa galera aí das Big Four. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Na prática, o que é? Eu nunca ia imaginar que eu estava fazendo networking. Eu estava fazendo networking. Então eu falava, cara, esse cara aqui... E a coisa ia acontecendo. Tanto que por meio desse networking eu fui trabalhar no meu primeiro escritório de contabilidade, fui trabalhar na primeira empresa de auditoria, por conta do bate-papo ali na hora do intervalo, né? Mas vem cá, o Léo, além de ser empreendedor agora no mundo da contabilidade, da auditoria, também tem outros projetos, né, Léo? Tenho bastante projeto na vida, né? Mas tem um projeto aí que institucional, né? Bonito. Legal. Conta pra gente aí, qual? Eu também sou conselheiro do CRC de São Paulo, né? Não tô aqui pelo CRC, mas modero alguns eventos aí do CRC, bem bacana. O que é o CRC para a turma que tá... Legal. O CRC é o Conselho Regional de Contabilidade. Hoje, somos em 69 conselheiros, né? Todos os conselheiros, todos os membros ali
que estão atuantes são voluntários, né? Então, é formado a diretoria, né? Que a gente fala que é a CD, que tem o nosso presidente, tem os vice-presidentes e tem os conselheiros. Dentro dessa organização, é dividido sobre comissões. Hoje eu sou responsável, quer dizer, eu sou vice-coordenador do EPC, que é o Desenvolvimento Profissional. Então, todos os cursos e capacitadoras do Estado de São Paulo é analisado pela nossa comissão. Perfeito. Além dessa comissão, também faço parte de outra comissão. A comissão da auditoria, né, porque eu sou auditor. E tem a outra comissão, que dá para vocês perceber, é a comissão do jovem, por isso que eu sou o coordenador dessa comissão. Me colocaram lá como jovem. Legal, então fala para eles começarem a ler o PK, filho. E é bem bacana o trabalho lá. Então, cada comissão ela desenvolve a questão que o objetivo dessa comissão, né? Então, por exemplo, desenvolvimento profissional, você vai estar discutindo se a capacitadora realmente está qualificada para estar no mercado, vai oferecer aquele curso. E também a comissão ela valida se aquele curso ainda está atualizado ou não, se faz sentido ou não. Validamos também a questão dos palestrantes, né? As palestras que estão ao vivo no YouTube. Então, tem todo um cuidado, toda uma tratativa por trás, né? Para entregar o melhor para os Profissionais, né, da contabilidade. profissionais da contabilidade. O CRC tem feito um belo trabalho, né, nesse aspecto aí, né? Há bastante tempo tem disponibilizado aí bastante material para manter a profissão atualizada, né? Isso aí Sim. a gente tem que valorizar. Eu diria que, óbvio que o CRC ele tem lá uma carga de funções gigantescas, desde avaliar profissionais ética profissional, mas o pilar que eu vejo mais central e mais atuante do CRC é o da educação, né, cara? Puxa, o que o CRC tem feito de palestra na pandemia, né? Porque antes a gente estava acostumado aos encontros. Eu até agora tá voltando, né, Lê? Tá voltando. Tá voltando presencial, mas eu gostava muito de ir porque era uma oportunidade de fazer networking, de ver pessoal que nós estudamos junto. Vira e mexe, encontrava algum amigo lá no CRC. Aqui as palestras elas eram feitas no Sindicato da Contabilidade, né? Mas desde sempre, desde quando eu tô na profissão, o CRC tem um zelo gigantesco com a educação continuada, né? Por sinal, você está lá na... Se você for analisar, lembra que eu tinha comentado que a nossa profissão é a única que tem uma garantia? Ela também é a única profissão que exige que o profissional se atualize. Então, todo ano a gente precisa cumprir aqueles 40 pontos, né? Então, é interessante que ela te incentiva. Mas ela te incentiva só te cobrando? Não, o CRC oferece 100% os treinamentos, os cursos com a pontuação, 100% gratuito, ou de forma online ou de forma presencial. Então, no site do CRC tem todo o cronograma, a programação. É bem bacana que você pode estar adquirindo conhecimento de uma forma diferente, não está só ali na faculdade, então buscar uma coisa diferente. Mas, voltando um pouquinho lá no início da auditoria, eu já participava do CRC sem saber que eu ia ser conselheiro. Então, tinha encontro dos jovens, eu queria estar lá. Eu também participei de alguns encontros lá. Por que eu queria estar lá? Porque eu pensei, eu preciso estar onde estão os melhores. Opa, espetacular, isso aí. Então, os melhores estavam onde? No CRC. Eu falei, eu preciso ir para o CRC. Aí é onde que eu falo, voltando à sua palavra que você falou do network. Muita gente não entende o significado do network. Pensa assim, eu vou num evento lá do CRC, eu vou num evento, eu vou numa palestra e já vou vender. Não. Não. Você apresente, conta sua história. Cria relacionamento. Cria relacionamento, porque quando tiver uma oportunidade, a pessoa fala assim, conheci o Leonan, ele é auditor, precisa de um auditor. O pessoal vai lembrar do seu nome. E também se coloca à disposição a servir, né? Por isso que tem acreditado, melhor dar do que receber. Perfeito. Cara, olha o que você comentou, né, Olê? Você está dizendo o seguinte, não tem lanche grátis, né? Você não vai chegar num evento ou chegar lá no CRC querendo receber, você tem que criar relacionamento. E a gente estava falando de metas, né? Se eu posso dar uma dica para a turma aqui, além de ter metas, crie bons relacionamentos, faça networking e não é sobre ganhar mais, sobre ter maior remuneração, sobre ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. Tá? Então, quando você descobre o seu propósito, é lógico que no começo da carreira é difícil descobrir o propósito ganhando
pouco, vivendo da mão para a boca, né? Você fala assim, cara, você tá falando que... Não. Você já chegou a sócio, tá fácil. Você já tá sócio. Não, mas assim, busque o seu propósito, né? Quando você descobrir o seu propósito, você vai perceber que o dinheiro é consequência. E normalmente, talvez sempre, o seu propósito não vai estar relacionado a você, vai estar relacionado aos outros. Exato. Vai estar relacionado aos amiguinhos. Aí você, cara, você vai entender o segredo da vida, que, poxa, o propósito não é ganhar dinheiro. Meu propósito é ser milionário. Cara, isso é uma meta. O seu objetivo de vida, o seu propósito, ele tem que estar igual o que você está fazendo. Né? Parabéns pela iniciativa, participando lá da formação dos próximos contadores, a galera que vai tocar a profissão daqui para frente. Isso é propósito. Exato. Igual nós temos o nosso propósito aqui de firma, né? Propósitos individuais de levar a educação financeira para as pessoas, né? Cara, isso aí é propósito de vida. Então, se você está aí no começo da carreira, tente identificar o seu propósito. Exato. Bom, a gente está chegando aqui num ponto do podcast, já quase se aproximando aqui para o final, né? Tem alguns pontos aqui importantes aqui nessa jornada sua empreendedora, né? Uhum. Para quem quer ser empreendedor, que tipo de mensagem que você passa, Léo? Bom, a primeira mensagem é estar bem focado, né? Vai ter muitas distrações, vai ter muitas pessoas que não vai estar te incentivando, que aquelas pessoas que estão mais próximas... Infelizmente, né, cara? Infelizmente, vai ser aquelas. Então, eu particularmente, eu queria abrir uma empresa de auditoria. Eu tive uma grande oportunidade de estar atuando com outros conselheiros que já são auditores, já aposentados, ou auditores que estão ainda na profissão. Então, eu perguntava, sem medo, falava assim, como que você fez para abrir sua empresa de auditoria? Como que você entrou na sociedade? Quais são os principais desafios? Aí você começa a escrever, né? Aí você começa a pensar, eu preciso ter cliente, né? Eu vou precisar montar uma equipe, eu preciso ter uma estrutura. Aí você começa a pensar nos custos. Então, isso é o quê? É o planejamento, né? Então, lá atrás, dentro da auditoria, ela te ensina isso. Desde trainee até a gerente. Então, você planeja o trabalho, você tem que planejar como que vai desenvolver a sua empresa. É muito caro ter um funcionário. Mas você vai ficar como funcionário até quando? É um desafio. É um desafio. Então, você fala assim, eu vendo bastante para a empresa A, que eu atuo hoje, e para você não vai vender a mesma quantidade? É engraçado que a minha meta, por exemplo, esse ano era 100 mil. Você fala, 100 mil? Tá bom. Aí, ano que vem, ia para 300. Você fala, qual que é a lógica? Desafiador, É desafiador, mas assim, depois que eu percebi a lógica do negócio, porque o sócio, ele te olhava e ele falava assim, se eu dar 100 para ele, ele vai vender os 100 no meio do ano. E depois ele vai ficar fazer nada. E eu fazia isso. Eu já bati minha meta. O bônus, vamos dizer assim, o bônus estava garantido. Tá garantido, né? Aí vai aumentando e você fala, e se eu fazer isso comigo mesmo? Mas voltamos àquela parte lá que a gente pode esquecer. Não podemos colocar uma meta que não que é seja atingível, alcançável. né? senão você vai morrer afogado. Aí você vai desistir. Você vai achar que você não é capaz. Então, quando eu falei lá atrás, quando você coloca aquela sementinha, você vai saber a hora certa de colher. Você vai saber a hora certa de arriscar. Porque você vai estar preparado. Porque desde o início que eu entrei na auditoria, eu já tinha a meta que eu queria ser sócio. Eu já tinha esse objetivo que eu queria chegar à sociedade. Mas eu não tinha muito certo que eu ia montar minha empresa de auditoria, né? Porque quando eu voltei para a PwC, eu pensei, voltei depois de 16 anos e agora vou me tornar sócio de uma empresa multinacional. Mas tem um caminho gigantesco. Tem. E a pior coisa que as pessoas não podem fazer é querer encurtar o caminho, que a queda é maior. Não tem como cortar caminho. Não tem como. Tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Olha que paradoxo. Né? O cara entra na profissão, ele é metralhado de informações técnicas, né? Ele entra na auditoria ali, Nossa. puxa, o cara tem que
tem que ler o FIPECAF, tem que saber de norma, o cara tem que, putz, então você tem que saber de auditoria, metodologia. E aí ele vai avançando na profissão, chega gerente. Uhum. Pô, e agora? Agora que eu pô, tô legal aqui de metodologia, da parte técnica, agora você tem que vender. Você falou, pô, mas agora que eu tô... Agora que eu tô tranquilo. Agora que eu sei, cara, agora que eu cheguei, que eu achei que eu ia estar Fica na sombra. light. Não, agora você tem que vender. Aí Fred, você eu vou te fala, passar uma "Poxa, informação importante. Eu fiz uma pesquisa que dentro da auditoria, quando você inicia como trainee, você tem, vou deixar os números redondos para ficar mais fácil, 1.400 horas no ano para você trabalhar. Dessas 1.400, 70% das empresas de auditoria investem em treinamento. Ou seja, você não está trabalhando, você está adquirindo conhecimento. Adquirindo conhecimento, aumentando seu capital intelectual, né? E você vai se desenvolver com as técnicas, com a experiência trocada com seus pares. E aí, esse é o gostoso da auditoria. A oportunidade de você pegar o conhecimento e ainda ser remunerado. Mas assim, ó, por que você tem que conhecer de técnica de auditoria, tem que conhecer norma de contabilidade? Por que você tem que saber tudo isso? Porque senão você não vende. Não vende. Porque senão você não vende a auditoria. Então, como sócio de auditoria, como gerente, você precisa estar bem tecnicamente, porque senão você não consegue E vender. resposta rápida, né? Porque o cara vai falar assim Tipo, para você, puxa, eu tô com um problema assim, assim, assado, tal, tal, tal. Puxa, mas PL seu tá negativo, você já vai sair com uma incerteza relevante de continuidade. Pô, mas você já tá falando, já tô te dizendo, vai sair, porque o seu PL negativo é um primeiro indício de que sua empresa tem problema de continuidade. Se o cara não tá, então não é assim, poxa, então é melhor já contratar vendedor direto? Não. Exato. Não dá para o cara ser vendedor, senão ele vai chegar numa reunião e não vai conseguir vender técnica, né? Isso. Antigamente, eu não acreditava. Montava todo o planejamento de assistente a sênior e o sócio falava assim, me dá o balancete impresso aqui. Aí ele falava assim, essa conta tem risco e tá errado. Eu falei, não é possível. Cara, de olhar, né? De olhar, eu falei, não é possível, como que ele fez isso? Todo mundo passou por uma dessa, né? Que você senta, o cara falou... Por isso que não pode pular o processo. Mas de olhar o balancete, o cara... Como é que ele sabe? Aí depois você vai entender por que ele sabe. Hoje a gente faz com a turma, né? Isso não é possível. Eu vou brincar aqui. Tem uma inteligência artificial aí, né? Tem um algoritmo, Tem um algoritmo que tá lá na cabeça do sócio, né? Daquele profissional, que ele viu tanta coisa na vida dele, e quando ele bate o olho em determinados números, olhando para determinada empresa, fala, não, isso aqui deve estar errado. Porque essa é uma hipótese. Pode estar até certo, mas ele já... Não. Mas a chance de estar errado é muito alta. É grande. Por quê? É por conta da jornada que esse cara fez. Exato. Então ele vai ter a jornada, o conhecimento do segmento, ele faz essa junção de informação e fala, equipe, foca aqui, olha que aqui tem erro. Então, veja que assim, é uma atividade que passa bem, tem conhecimento, mas ela precisa da juventude que está chegando. Então, se você é jovem, gosta de negócio, tá aí uma área que o Léo acabou de apresentar bem aqui pra gente. Perfeito. Legal. E não só isso, né? A gente falou muito da auditoria, mas a contabilidade, você que está ingressando em bacharel em ciências contábeis, ela te dá a oportunidade de, além de ser contador, você pode trabalhar na parte fiscal, diretas e indiretas, está tendo a reforma tributária. Opa. Então, tem poucas pessoas especializadas nesse assunto. Outra área que está crescendo, uma grande oportunidade no mercado, a parte do ESG, fazendo um recorte, é uma área que vai crescer muito. Uhum. Outras contas receber, contas a pagar. Agora, a reforma tributária vai ser, né? Tem a parte de serviço, tem a indústria, mas a serviço vai ser bem penalizada, né? Então, como que vai ficar? Aí um cliente te liga hoje e fala assim, vem cá, viu? Eu queria ver qual que é o impacto aqui na minha empresa. Você fala assim, não vi ainda, não estou atenado ainda. Você perdeu o cliente, você perdeu aquele cavalo branco. Perdeu. Você tem que estar sempre preparado, porque assim, o mínimo que ele espera de um sócio de auditoria é uma resposta assertiva, né? Opa. Isso, e o mercado espera mesmo, né? O mercado vê, você fala que você é auditor, que principalmente que você trabalhou em Big Four,
o mercado vê você como uma mão de obra diferenciada. Por isso que tem oportunidade, assim, a rodo. E por isso que o turnover nas auditorias também é muito grande, né? Porque o cara entra, ele passa um tempo, ele vai virar controller, vai ser CFO, vai trabalhar na tesouraria de grande empresa. Mas olha que legal, fazendo um wrap-up aqui do nosso bate-papo, falamos sobre a história do Leonan, que é espetacular. O cara, né, veio de baixo, trilhou o caminho, né? Não teve atalho, não teve corte de caminho aí. O cara tem uma trajetória espetacular. Falamos sobre a contabilidade, cara, que é uma profissão também, poxa, que dispensa comentários. Se você está na dúvida, busque entender. Gosta de negócios, né? Falamos sobre negócios, empreendedorismo, os desafios aí que o Leonan Até tá mesmo se tiver dúvida como que funciona a contabilidade, entra no podcast de vocês, Opa, né? Contabilidade no ar. Pô, cara, tem muito. Já falamos muito aqui sobre diversas normas de auditoria, falamos sobre educação financeira, já falamos sobre empreendedorismo, finanças, M&A, com o nosso grande amigo Goya. Amigo Renato Akira Goya, que também é amigo seu, né, Lê? Exato. Vocês trabalharam junto na PwC. Né? O Goya, se Deus quiser, logo, logo ele volta a gravar mais um podcast com a gente aqui. Ali é um poço de conhecimento. Já até tratamos o tema, contabilidade internacional, né? Porque ele tem duas situações, né? Ele trabalhou nos Estados Unidos, na Price, e agora está na Ernst Young da Alemanha. Da Alemanha, isso. Então, Olê, obrigado. Quero te agradecer aqui. Como que a turma te acha aí nas redes sociais? Bom. E faz um merchan da sua empresa aí. Pessoal, LRG Consultoria. Tem qualquer dúvida da parte contábil, parte auditoria, consultoria, entra lá no nosso site, tem todas as informações do serviço prestado. É bem bacana, a gente pode bater um papo. Tem o meu LinkedIn, Leonan Batista. O Instagram também, Leonan Batista. Tiver qualquer dúvida, você que está ingressando na contabilidade, quer conhecer um pouquinho a contabilidade, também pode me chamar no bate-papo do Instagram ou do LinkedIn. Eu vou ter a maior satisfação de discutir, fazer uma mini mentoria, né? Porque lá atrás eu tive essa oportunidade, por que não oferecer para os outros? Agora é hora de retribuir, né? Agora é hora de retribuir, por isso que hoje eu estou no CRC e gosto de fazer bastante trabalho voluntário, então é uma coisa que é uma paixão que eu tenho, referente ao projeto social. E eu estou lançando um novo projeto social. Estou em processo de seleção, que é bem parecido com o Doutores da Alegria. Você se veste de palhaço e fica visitando entidades do terceiro setor. Que legal. É um projeto bem bacana, um projeto novo que futuramente vai estar na rede social. Vou divulgar um pouquinho mais sobre o trabalho. Legal. Pô, show. Legal. Como que a turma te acha nas redes sociais, enfim? Hoje, o pessoal pode me achar no Instagram, Prof. Jefferson Barbosa, no LinkedIn, Jefferson Barbosa, né? No Facebook também, Jefferson Barbosa. Prof? Eu fiz uma mudança agora. Né? É o nosso mestre, por isso que eu comecei falando, nosso mestre tem que respeitar o mestre. Tem que respeitar o mestre. Foi mês passado, Dia dos Professores, né? Dia 15. Foi. Para quem não sabe, o Jefferson é professor de contabilidade, tem o quê? Uns 35 anos? Não tem pouquinho tempo. Não tem tanto tempo assim também não, né? Mas se tiver dúvida também, pessoal, mas você começou sobre contabilidade. Não, comecei novo. Logo que eu terminei a faculdade, Já 2 anos depois eu já estava dando. Pô, legal. O pessoal pode te mandar mensagem também, então. Pode. Fique à vontade, pessoal. Fique à vontade. É isso aí. E o pessoal também te encontra como? E como te encontra? Eu também tô no Instagram como Ferretti Evolucal, de evolução. No LinkedIn como Alexandre-Ferretti. Facebook também Alexandre Ferretti, mas eu confesso que no Facebook eu sou meio desatento, né? Por isso que eu não passei nem o Facebook, eu não utilizo muito o Facebook. Cara, como é que zero. faz, né? O Instagram. Instagram é mais fácil. E a evolução, queremos aqui deixar o nosso agradecimento à grande patrocinadora desse podcast. Então, se você está tendo a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, é porque a Evolução Auditoria e Consultoria é a patrocinadora desse podcast. Se você que está aí assistindo gosta do conteúdo e quer colaborar, né, nós estamos abertos aí a receber novos patrocínios, né, colaboradores. Se você gosta, fique à vontade para poder nos ajudar a manter essa estrutura aqui, né, nossos editores. E é isso. Pô, Lê, obrigado.
E a gente sempre encerra, né, agradecendo a patrocinadora e a gente fala O slogan do o patrocinador. slogan da empresa, né? Evolução, auditoria e consultoria. Porque não existe acaso no mundo dos negócios. É isso Valeu, aí. turma. Obrigado, Léo. Até mais, Fiquem pessoal. com Deus, um forte abraço. Até mais, até a próxima. Legal.